E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares, e eu sou professor de Anatomia e Fisiologia Humana, e tenho aqui o meu canal, onde eu discuto muito sobre ciências, algumas videoaulas e muito mais. Bem, o tema do nosso vídeo de hoje é para falar um pouco sobre esse processo de formação do sistema nervoso. Então, a gente vai entender hoje como é que o sistema nervoso, o cérebro propriamente dito, ele vai ser formado. Então, a princípio, a gente começa a observar que após aquela fecundação, né? O que é a fecundação? É basicamente os dois gametas do gênero masculino e feminino, eles conseguem se conectar. Então, após esse período de fecundação, a gente vai ver que esse processo de formação do sistema nervoso, ele começa ali a partir da primeira, entre a primeira e o 14º dia da gestação, através de células-tronco. Então, essas células-tronco embrionárias, elas vão ali se proliferando, né? E elas irão ali começar a fazer a formação de outras células. Essas células-tronco, inicialmente, nós descrevemos elas como células-tronco embrionárias, ou células progenitoras. O que são células progenitoras? Elas são células que vão basicamente dar origem a outros tipos de células. E aí a gente consegue observar que existem pelo menos 3 folhetos embrionários. Vão ser desenvolvidos 3 folhetos embrionários para que desenvolva, propriamente dito, todo o embrião, né? Então, a gente vai ter o ectoderma, mesoderma e endoderma. Pelos nomes, vocês conseguem observar que esses folhetos embrionários, eles têm distinções específicas para a formação do embrião. Aqui a gente vai ter o ectoderma. O ectoderma é um folheto embrionário que vai ficar responsável unicamente e exclusivamente pela formação da parte externa do embrião, ou seja, a pele, cabelos e outras extremidades. Já o mesoderma vai ficar responsável pela formação e o desenvolvimento da parte ali do meio, né? Inclusive, nós temos aqui uma tabela que fala um pouquinho a respeito sobre essas estruturas. No caso aqui, o mesoderma vai ficar formando as estruturas como os órgãos e assim sucessivamente. Já o endoderma é a parte totalmente interna, onde ali a gente vai ter uma ênfase bem acentuada nesse processo embriológico, na parte bem específica do embrião. Então, aqui a gente vai ter algumas etapas para esse processo de formação, não só do embrião, mas a gente vai ter alguns passos específicos para a formação da massa encefálica, do cérebro. Então, as primeiras etapas envolvem a formação de uma placa neural, né? Então, a formação dessa placa neural vai ser o primeiro passo. Depois da formação dessa placa, né? Essa placa, ela vai ter alguns dobramentos, que desses dobramentos haverá um processo de modelagem e formação e fechamento de alguns sulcos. O que são sulcos? Sulcos são aquela partezinha mais profunda do cérebro, né? São as partezinhas onde a gente coloca o dedo, por exemplo, né? Uma peça anatômica. Então, os sulcos são justamente estruturas mais aprofundadas. Então, com a formação, né, pelo menos dessas quatro etapas, a gente vai ver ali a formação da placa neural, dobramento, modelagem e fechamento de alguns sulcos. Diante disso, a gente vai ter ali a participatividade das células do ectoderma, né, que elas começam a se diferenciar ali por volta de 20 dias depois da fecundação. Então, essas células do ectoderma começam a se diferenciar. Essas células, elas começam a formar alguns tecidos, porque um grupamento de células forma um tecido. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos formam um órgão. E um conjunto de órgãos formam um sistema. Então, diante disso, a gente vê que o ectoderma, né, as células do ectoderma começam a ter uma participatividade mais íntegra para auxiliar nesse processo de formação. Então, da placa neural, a gente começa a observar que
essa placa neural ela vai crescendo e vai tornando-se mais espessa, com a presença de algumas invaginações e a presença, consequentemente, de alguns sulcos. Então, nessa imagem, nesse esquemazinho, eu trouxe até algumas informações para vocês, onde aqui a gente vai ter a placa neural, né? Onde vai ter a presença de algumas pregas neurais, né? Dessas pregas neurais a gente vai ter a formação ali da epiderme. A epiderme é o quê? A camada mais externa. A epiderme sempre vai ser essa camada mais externa, né? A gente vai ter a formação de um sulco neural e desse sulco neural a gente vai começar a ter a formação de outras estruturas que compõem ali a massa encefálica, né? A gente vai ter a formação da crista neural, notocorda, e ali a gente já começa a ver o epitélio. Como é que eu sei o que é epitélio? Epitélio, né, a epiderme propriamente dita, é essas célulazinhas que estão uma atrás da outra, né? São esse agrupamento de estruturas que estão uma atrás da outra, né? Então é a camada mais externa. Então, diante disso, a gente começa a observar que o processo de formação ele vai se dando por algumas etapas cruciais para que a gente tenha um entendimento melhor, né? Então, essas divisões ou etapas embriológicas do encéfalo vão seguindo uma linha de raciocínio, né? A formação dos poros superiores correspondentes à massa encefálica é originado ali de elementos para que haja dilatações. Já a formação dos poros inferiores da massa encefálica origina ali os elementos da medula. Essa medula que vai ter cerca de 30 a 45 centímetros, que vai estar dentro ali dos ossos das vértebras, né? Essa medula espinal. Então, aqui, inclusive, nessa imagem, vocês conseguem entender o que são os poros superiores e os poros inferiores. É basicamente as estruturas correspondentes à estrutura superior e inferior, né? Então, vocês conseguem observar que isso tudo vai sendo formado passo a passo. Porque, diga-se de passagem, como a gente está se referindo, né, ao sistema nervoso, a gente pode observar que tem que ter um pouco mais de cuidado na formação desse órgão, porque ele é um órgão que acaba aqui comandando todas as outras estruturas do corpo humano, né? Então, uma falha no processo de formação do sistema nervoso acaba aqui acometendo aquele indivíduo em algum tipo de anomalia congênita, né? Então, isso acaba aqui sendo um agravante. Então, diante dessa situação, existe ali um processo de formação bem mais acentuado e muito mais cauteloso ao que se refere do sistema nervoso. Isso significa dizer o quê? Que o próprio organismo, ele acaba que tendo uma ênfase maior na organização melhor do sistema nervoso. Então, nessas divisões, a gente pode observar, por exemplo, a formação das vesículas a partir do neuroporo rostral, né? Onde aqui a gente vai ter o cérebro, depois cerebelo e ponte e o bulbo. Para quem não sabe, essas estruturas, cada uma delas da massa encefálica, elas são responsáveis por algum tipo de elemento de funcionabilidade do corpo humano. Por exemplo, o bulbo é uma estrutura pertencente ao cérebro, só que a funcionabilidade dela é manter com que os batimentos cardíacos eles se mantenham. Então, o bulbo ele é uma estrutura do cérebro que é autônoma, ou seja, ela própria se controla, né, para mandar impulsos nervosos para que o coração sempre se mantenha bombeando. E a gente já vê que o coração ele começa a bombear a partir da 8ª semana gestacional. Então, a gente vai ver várias estruturas que estão compondo aqui. Aqui a gente vai ter a formação do prosencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, medula espinal e assim sucessivamente. São estruturas que compõem ali o sistema nervoso. Então, a gente também vai ter a participatividade de células que vão estar ali da crista neural, né? Essas células da crista neural, elas vão se originando durante a formação da massa encefálica. Então, diante dessa situação, elas vão sofrendo vários tipos de transformações, diferenciações, para formar o tubo neural, que vão migrando ali para locais específicos para conseguirem se diferenciar.
se diferenciar de quê? Para outros tipos de tecido, outros tipos de estruturas que vão trazer tipos diferentes de funcionalidade ao que se refere do sistema nervoso. E diante disso, começa a ter a formação também dos neurônios. E o que é um neurônio? Basicamente, um neurônio é um grupo de células pertencentes ao sistema nervoso que vão ter a participatividade ali ao que se refere das funções de transmissão do impulso nervoso, percepção sensorial e atividade motora. Então, os neurônios são células que vão ficar propagando a informação, e não só isso, mas eles também armazenam informações e vão passando de um neurônio para outro. É importante mencionar um aspecto muito importante ao que se refere dos neurônios. Os neurônios, eles são células que vão ser desenvolvidas, formadas durante o processo embriológico. Isso significa dizer que a gente não está formando novos neurônios durante a vida. Se por acaso um paciente, uma pessoa perde um neurônio, aquele neurônio ele não vai ser substituído. A pessoa fica sem aquele neurônio, né? Porque os neurônios eles não são células que se multiplicam. Em outras palavras, eles não desenvolvem mitose. Então, para que haja a formação desses neurônios, a gente tem alguns passos, né, comum. O primeiro passo são as células neuroepiteliais, que dessas células neuroepiteliais forma um neuroblasto, e esse termo blasto, ele é muito comum quando a gente quer associar a uma célula jovem, que não ainda amadureceu, né? E esse neuroblasto, ele acaba aqui sofrendo alguns processos de maturação. O que seria esse processo de maturação? É essa célula começar a ter ali a sua diferenciação, ela começar a ter as suas atribuições, as suas funcionalidades. Quando ela já ganha essas suas atribuições e funcionalidades que ela deve exercer ao corpo humano, então ela passou por um processo de maturação. E nesse caso aqui, um neuroblasto passa a ser um neurônio propriamente dito, né? Então, a gente tem vários tipos de neurônios, tá? A gente tem neurônios que vão ter um axônio, que é essa estruturazinha que parece um braço que vocês estão vendo. A gente vai ter neurônio que vai ter 2, e assim sucessivamente, né? Então, aqui a gente consegue observar num corte histológico de um tecido, aqui a gente vê essas células do sistema nervoso, que é os neurônios, né? Então, existe ali esses neurônios. Como vocês podem ver, existem aqui duas variantes ao que se fala das células, né? Aqui a gente vai ter os astrócitos, oligodendrócitos, que são células que também pertencem ali ao sistema nervoso, né? Então, são célulazinhas ali que vão estar tendo uma atribuição, uma funcionalidade dentro do sistema nervoso. Então, a parede do tubo neural, por exemplo, ela é formada por células neuroepiteliais livres. A gente vai ter os astroblastos, os oligodendrócitos, né? Que são células que vão participar também das suas atribuições e manutenções do sistema nervoso. Então, o tubo neural, ele vai se fechar a partir da 4ª semana gestacional, onde a gente vai ter ali a formação propriamente dita já do cerebelo. Para quem não sabe o que é o cerebelo, é essa estruturazinha amarronzada que vocês estão vendo na imagem. E esse cerebelo, ele tem uma atribuição importante, que é o armazenamento de informações que se referem às atividades motoras. Então, cerca de 50% dos neurônios que estão dentro do cerebelo são motores para o armazenamento de informações motoras. Como assim? São informações ao que se refere a você nunca mais esquecer como andar de bicicleta, a andar, por exemplo, normalmente, enfim, atividades motoras. O tronco encefálico, ele é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, o tronco, ele também vai ser formado, o encéfalo e depois a medula espinhal, que também pode ser chamado de medula espinhal. Essa medula espinhal, ela é uma estrutura que vai ficar emergindo ali dentro do forame das vértebras, né, tanto cervical, lombar, torácica, e aí para emergir os nervos periféricos, né? Então,
Porque os componentes do sistema nervoso central são tubulares. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual é a resposta desse quesito. Por que são tubulares? Queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Então, diante disso, eu queria trazer até alguns casos clínicos para que a gente possa iniciar uma discussão. Diante de um processo de má formação congênita, a gente pode ter um exemplo disso, a anencefalia. E o que é uma anencefalia? Anencefalia, basicamente, é uma situação pela qual, por algum motivo, não houve o processo de formação do cérebro. Ou seja, o paciente desenvolveu todo o corpo, menos o cérebro. Isso significa dizer o quê? Que esse paciente ele não vai conseguir resistir por muito tempo de vida, já que leva-se em consideração que algumas partes do cérebro, por exemplo, o bulbo, é fundamental para manter o coração bombeando. Então, é um paciente que acaba que, de fato, né, se ele não passou por um processo de aborto espontâneo, ele acaba que, quando passa pelo parto, ele acaba que não sobrevivendo por muito tempo, a não ser, né, que seja condicionado pelos membros familiares a possibilidade dele se manter vivo através de aparelhos. Mas isso abre uma grande janela para discussões aqui para vocês, né? Então, anencefalia basicamente é o processo pelo qual o indivíduo ele não vai conseguir desenvolver o cérebro. E aí a gente pode descrever que a má formação congênita, ela pode vir por erros genéticos, ou ele pode vir através de algumas radiações, né, radiações ionizantes, que a gestante acabou que passando e fazendo com que o indivíduo que estava passando por um processo gestacional não conseguiu se desenvolver de uma forma propriamente dita. Então, aqui é um esquema básico para que vocês entendam a respeito sobre esse processo de formação do sistema nervoso. Um ponto importante que eu queria descrever para vocês é que todos os indivíduos, por mais que eles já tenham a massa encefálica propriamente dita formada, mas todos os indivíduos passam por um processo que a gente chama de neurogênese, né? Que é basicamente o sistema nervoso, né, se adaptando e adquirindo novas informações. Esse processo de adquirir novas informações, isso faz uma sinapse, né? E isso faz com que o sistema nervoso ele consiga se desenvolver muito mais. O cérebro propriamente dito, ele se desenvolva muito mais. Por isso que a gente não pode levar em consideração, por exemplo, atividades ou situações que foram executadas por adolescentes, porque não existe um amadurecimento ainda da massa encefálica e, consequentemente, essas pessoas elas podem ser consideradas como imaturas, porque o cérebro, propriamente dito, ele não amadureceu por completo. Diante disso, a gente pode até ver situações diferenciadas sendo cometidas a essas pessoas, né? É interessante vocês aplicarem tudo aquilo que foi aprendido através de um site que eu deixei aqui para vocês, né? Onde vocês deixam lá algumas anotações, como se fosse um site, para que vocês aprendam um pouco melhor sobre o conteúdo que foi descrito na videoaula de hoje e que vocês aprendam e consolidem com essas informações passadas para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi descrito hoje e até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e já deixar o seu like.